Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de EBD? Para mais uma lição sobre os heróis e heroínas da Bíblia? Hoje nós vamos estudar sobre a lição número 9, que tem como título Mardoqueu, um herói conselheiro. Vocês sabem quem foi Mardoqueu? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história dele. Mas antes de mais nada, antes de começar qualquer outra coisa aqui, nós vamos fechar os nossos olhinhos e nós vamos orar. A oração tem sempre que estar em primeiro lugar. Antes de começar a fazer qualquer coisa, nós precisamos orar e entregar ao Senhor o que nós iremos fazer. Então vamos orar? Feche os seus olhinhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, na Tua presença nos encontramos neste momento, Senhor, para aprender um pouco mais com essa aula de escola dominical. Que essa aula, que essa ministração possa alcançar o coração dessas crianças e que elas possam aprender um pouquinho mais com a história desse homem tão importante, tão honrado, que o Senhor deixou registrado para nós na Bíblia a história dele. Ser com cada um de nós, abençoa a vida de cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar a história do Mardoqueu, eu quero saber quem lembra da história da aula passada, da tia Thaisa. A aula sobre Neemias e a edificação dos muros de Jerusalém. Que aula boa que a tia Thaisa deu, né? Eu gostei muito, eu gosto muito da história de Neemias também. Então, pega a sua revista, abre na lição número 9, que nós vamos hoje falar sobre Mardoqueu. Eu quero saber se você está se esforçando para a gente completar aqui o nosso plano de frequência, o nosso incentivo, para o seu nome entrar no sorteio daquele livro maravilhoso que eu já mostrei, de 365 histórias da Bíblia. Eu quero muito que todas as crianças da nossa classe assistam os nossos vídeos, façam a lição para entrar no sorteio do livro, tá bom? Então vamos lá? Já pegou sua revista, já está na lição número 9. A história do personagem de hoje, ela se passa lá no livro de Esther, lá no Antigo Testamento. Então pede para o papai, para a mamãe te ajudar a achar na Bíblia o livro de Esther e a história de Mardoqueu, que eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês, tá bom? O nosso versículo de hoje, ele se encontra em Provérbios 13, versículo 13. Olha só o que esse provérbio diz. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Vamos repetir todos juntos? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Quando seguimos bons conselhos, crianças, somos recompensados por isso. Você tem alguém na sua família que te dá bons conselhos? Que te ajuda? Que te inspira? Que te ensina? Siga sempre os conselhos. Às vezes o conselho que a pessoa dá pra gente é um conselho bom, mas é uma coisa que a gente não vai gostar muito de fazer, ou é para não fazer algo que a gente queria, mas pensa um pouquinho, ora a Deus para que esse conselho seja algo edificante para a sua vida, assim como eram os conselhos de Mardoqueu. Então vamos lá. Mardoqueu, esse bonitinho aqui, ele vivia numa cidade chamada Suzã, que era um lugar onde tinha um rei chamado Assuero. E Mardoqueu, ele já é um herói há muito tempo. A primeira pessoa para quem ele foi um herói foi a sua priminha, sua prima Esther. O papai e a mamãe da Esther morreram e ela ficou órfã. Então Mardoqueu, que era primo dela, pegou Esther para criar e criou Esther como uma filha, sempre ensinando, sempre falando do Deus verdadeiro, ensinando as leis do povo judeu e dando bons conselhos para Esther.
Um dia, o rei Assuero ficou sem esposa. A moça que era a esposa dele, a rainha Vasti, ela fez uma coisa que desagradou muito o rei. E o rei não quis mais ficar casado com ela. O rei desfez o casamento com ela. Ele ia precisar se casar outra vez e escolher uma nova rainha. Então ele falou para os guardas, para os servos dele, escolherem todas as moças ali daquela fortaleza de Suzã, daquela cidade, e levarem para o palácio, para ele poder conhecer aquelas moças e escolher com qual daquelas moças ele ia se casar. E uma dessas moças que foi morar no palácio era exatamente Esther. E Esther foi sempre seguindo os conselhos de Mardoqueu, sempre ficando mais caladinha, não falando para todas as pessoas que ela era do povo judeu, porque nem todo mundo gostava do povo judeu. Esse conselho que Mardoqueu deu para ela não foi para ela contar uma mentira. Se alguém te aconselha a contar uma mentira, esse não é um bom conselho. Era para ela simplesmente dizer que era de Suzã. E isso não era mentira, porque ela morava ali naquela cidade. Então, quando alguém perguntava para ela de onde você é, ela falava, eu sou daqui mesmo, de Suzã. E isso era verdade também. E aí, passou-se um tempo, com Esther morando no palácio, Mardoqueu ficava na porta do palácio, porque ele precisava de alguma forma manter contato com ela. E aí passou-se um tempo, o rei foi conhecendo algumas moças e conheceu Esther. E ele gostou muito de Esther, porque ela era bem educada, ela era muito boa, ela sabia a hora de falar e a hora de ficar calada. E aí o que aconteceu? O rei escolheu Esther e ela se tornou rainha. Mardoqueu deu bons conselhos para Esther e olha só o que aconteceu com ela. Uma menina que era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada pelo primo, acabou se tornando uma rainha. Olha só que coisa linda. E aí Mardoqueu estava sempre lá na porta do palácio para tentar manter esse contato com ela. E em um desses dias em que ele estava ali na porta do palácio, ele ouviu uma história muito perigosa. 2 servos do rei estavam tramando para matá-lo. Eles queriam matar o rei. E aí Mardoqueu, como escutou aquilo, deu um jeito dessa história chegar até Esther. E Esther contou isso para o rei. E esses servos foram expulsos, foram castigados. E a vida do rei foi poupada. Essa história foi tão importante que ficou registrada nos livros, nas crônicas do reino. Nesse reino existiam muitas pessoas importantes. O mais importante, claro, era o rei. Mas tinham os ministros do rei. E um desses ministros era Amã. Amã era o primeiro ministro do rei Assuero. Mas Amã era um homem mau. Olha a cara dele de mau. Ele não temia a Deus. E ele não gostava do povo judeu. Ele não gostava do povo de Deus. E como ele era um homem muito importante, quando ele passava pelas ruas de Suzã, as pessoas tinham que se curvar diante dele, porque ele era muito importante e muito orgulhoso. Então ele queria que todo mundo se curvasse diante dele. Mas Mardoqueu, que só se curvava diante do Deus verdadeiro, não se curvava diante de Amã. E Amã ficava com muita raiva quando ele passava na rua e Mardoqueu não se curvava. E aquela raiva foi ficando no coração dele, foi crescendo, e ele começou a armar um plano para se vingar de Mardoqueu. Olha a cara dele de malvado, de quem gosta de se vingar. E então, foi aí então, que ele pediu autorização para o rei. Esse aqui é o nosso rei, o rei Assuero. E aí Amã foi lá e falou para o rei Assuero que dentre aquelas pessoas que moravam ali em Suzã e moravam em outros lugares que também faziam parte do governo do rei Assuero, existiam pessoas que não eram fiéis a ele, que não adoravam aos mesmos deuses, que não respeitavam os ministros, e ele pediu autorização do rei para matar todas essas pessoas. E adivinha quem eram essas pessoas? Eram os judeus, era o
povo judeu. E aí, Mardoqueu ficou sabendo disso e fez isso chegar até os ouvidos de Ester, da sua prima rainha que estava lá dentro do palácio. E ele falou para Ester: Ester, essa história tem que chegar até os ouvidos do rei, porque se Amã quiser matar todos os judeus, vai matar eu e você também, porque nós também somos judeus. Mas naquela época, as leis eram bem diferentes das leis de hoje. E na sala do trono, onde o rei passava a maior parte do tempo, não eram todas as pessoas que poderiam entrar. Mesmo a rainha teria que ser convidada, teria que ser chamada pelo rei para entrar naquela sala. E aí, antes de Ester entrar lá sem ser convidada, porque era um assunto muito urgente, ela fez o quê? Ela fez uma oração. Ela fez oração, ela fez jejum e ela pediu para que todo o povo judeu orasse e jejuasse junto com ela. E aí chegou o dia. Ester foi lá com a ousadia do Espírito Santo de Deus. Ela entrou na sala do trono sem ser chamada. Quando o rei viu, ele levou um susto, porque ela sabia que não poderia entrar ali sem ser chamada. Mas o rei foi tocado por Deus naquele momento e não ordenou que matassem Ester. Ele recebeu Ester ali. Primeiro porque Deus tocou no coração dele e também porque ele amava muito Ester. E aí Ester chega até o rei e ele pergunta: o que você quer? O que você veio fazer aqui? Eu não te chamei. O que está acontecendo? O que você tem para falar comigo? E a Ester falou: meu senhor, eu quero fazer um banquete para o Senhor. Eu quero fazer uma festa, um banquete muito bom para você e para Amã. Ela convidou os dois. Ela convidou o rei Assuero, convidou Amã para o banquete. Amã, que era muito orgulhoso, ficou se achando, né? Nossa, a rainha que ofereceu um banquete, quer me convidar. E aí eles foram para o banquete. Quando chegou no banquete, Ester falou para ele o que estava acontecendo. Que existia um homem que queria matar todo o povo judeu, e inclusive ela. E como o rei já estava muito apegado a Ester, já amava muito Ester, ele achou um absurdo que aquilo acontecesse. E aí ficou aquela confusão no palácio, porque querem matar o povo judeu, porque querem matar a minha rainha. Nessa noite, o rei não conseguiu dormir. Ele foi para o quarto dele, deitou lá e não conseguia dormir porque ele estava muito preocupado. E aí, ele pediu para os seus servos trazerem o livro das crônicas reais e contarem para ele as histórias que estavam ali. Às vezes, quando você está sem sono, você não pede para o seu papai e para a sua mamãe contar uma historinha para você dormir? Foi mais ou menos isso que o rei fez. E aí os servos vieram e começaram a ler as crônicas para o rei. E aí leram a parte que a gente falou lá no começo, que Mardoqueu ouviu um plano que dois servos estavam tramando para matar o rei e livrou o rei desse plano. E aí o rei perguntou: e qual é a recompensa que esse homem ganhou? O que foi feito com esse homem? E os servos responderam: não foi feito nada. E aí o rei teve uma ideia. O rei, no outro dia, chamou Amã e perguntou para ele: Amã, o que você acha que eu devo fazer para um homem que eu quero honrar? Amã, que era muito orgulhoso, achou que o rei queria honrar ele. Então ele começou a falar para o rei o que ele gostaria que fizesse, porque ele achava que ia ser feito com ele. E ele falou: rei, o senhor pega as roupas que o senhor usa e manda colocar nesse homem. E pega o seu cavalo e manda arrumar ele bem bonito. Bota esse homem com as suas roupas em cima desse cavalo e manda alguém aqui do palácio ir pelas ruas gritando: esse é o homem a quem o rei quer honrar. Olhem todos, esse é o homem ao qual o rei quer honrar. E aí Amã, crente que isso ia acontecer com ele, ouve a seguinte frase do rei: ótima ideia, Amã, gostei. Faça tudo isso com Mardoqueu.
Amã nem acreditou naquilo que ele estava ouvindo. Mardoqueu, que ficava lá na porta do palácio, que quando Amã passava não se curvava, ia ser honrado dessa forma. Exatamente. Foi exatamente assim que aconteceu. E mal sabia o rei que Amã estava tramando matar Mardoqueu. Ele já tinha mandado construir até uma forca para matar Mardoqueu enforcado. Mas não teve jeito. Amã precisou obedecer. Então Mardoqueu se vestiu com as vestes reais. Olha como ele ficou lindo, gente. Com a roupa bem chique, bem brilhosa. Montou no cavalo do rei e adivinhem só quem foi na frente puxando o cavalo e gritando que Mardoqueu era o homem a quem Deus queria honrar. O próprio Amã. Foi o fim para ele, né, gente? Ele, um homem orgulhoso, malvado, tendo que honrar a Mardoqueu dessa forma, para ele foi o fim. Mas ele obedeceu o rei. Então ele foi, gritando pela cidade. Olham, vejam todos, esse é o homem a quem o rei quer honrar. E Mardoqueu lá em cima do cavalo, todo bonito, todo feliz, sendo honrado pelo próprio rei. E aí o rei acabou sabendo que o homem que queria matar todo o povo judeu, inclusive a sua rainha, era Amã. Amã estava tramando esse plano, porque ele odiava tanto os judeus que ele não queria ver mais nenhum judeu ali em Suzã. E aí ele faz um novo decreto, permitindo que o povo judeu se defenda quando for atacado. E sabe o que aconteceu com Amã? Acabou na forca que ele mesmo tinha construído para matar Mardoqueu. Entenderam, crianças? Depois disso, Mardoqueu ganhou um cargo no reino. Foi trabalhar dentro do palácio como uma posição muito importante. Tinha um bom relacionamento com o rei, era um homem de confiança do rei e estava sempre perto da sua priminha Esther, que agora era rainha. Entenderam, crianças? Como Deus faz quando Ele quer honrar alguém, como Ele mexe tudo, vira tudo de cabeça para baixo e honra aquele que dá bons conselhos. Vocês viram como Mardoqueu foi um herói? Ele foi um herói na vida de Esther, quando ele a adotou quando criança. Ele foi um herói na vida do rei Assuero, quando descobriu o plano para matá-lo. E ele foi um herói para todo o povo judeu, porque graças aos conselhos que ele dava a Esther, ela conclamou todo o povo a orar, a jejuar junto com ela. Quando ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para cima para ela poder entrar e falar com ele. Ela teve toda a estratégia de fazer um banquete, convidar ele, convidar o próprio Amã. E Deus deu livramento ao povo de Israel naquele dia, através dos bons conselhos de Mardoqueu. Esse é o nosso herói de hoje. Esse é o herói conselheiro. E nós devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, dar bons conselhos. Dar um bom conselho é estimular a pessoa a falar sempre a verdade, a saber o momento de ficar quietinho. Às vezes a gente quer responder, quer falar, nós devemos nos calar em alguns momentos. Esse é um excelente conselho. Um bom conselho é você falar para o seu amiguinho, para o seu primo, para o seu irmãozinho: obedeça ao seu pai e à sua mãe. Esse é um ótimo conselho. Assista às aulas da escola dominical. Esse é um ótimo conselho. Seja obediente, respeitoso, carinhoso, grato, agradeça pelo que você tem, pelo carinho que você recebe, pelas pessoas da sua família que gostam de você e cuidam de você. Esses são bons conselhos. Quando alguém fala para você contar uma mentira, quando alguém fala coisas feias para você, não é um bom conselho.
Quando alguém fala que você não precisa respeitar o papai, a mamãe, a vovó, esse não é um bom conselho. Não devemos seguir pessoas assim. O bom conselheiro foi honrado. O mau conselheiro morreu enforcado na forca que ele mesmo tinha feito. Amém, crianças? Vamos orar a Deus para que nós consigamos entender e praticar os bons conselhos que nós recebemos. Assim como fez Esther e se tornou uma rainha. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Eu quero que vocês façam a lição aqui da revista. São só três exercícios. Façam, peçam para o papai e para a mamãe tirar uma foto, colocar lá no nosso grupo, que eu vou estar anotando aqui no nosso plano de frequência, porque no final agora de março vai ser o sorteio do livro, tá bom? Vamos orar para encerrar? Deus querido e santo, muito obrigada, Senhor, por essa aula. Muito obrigada por nos dar o exemplo do bom conselheiro Mardoqueu. Que em nossos corações nós possamos assentar os bons conselhos que recebemos e rejeitar os maus conselhos, Senhor. Abençoa a vida de cada uma dessas crianças. Que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!